quero mudar um pouco o enfoque, mas continuando aqui nessa linha relacionada às campanhas e tudo o que aconteceu essa semana, e fatos inclusive que a gente já comentou, por aqui, que foi essa condenação, do Eduardo Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Então o que a gente teve é que o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade condenar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação ao sistema judicial. Segundo os ministros do STF, o Eduardo teria utilizado a sua articulação política nos Estados Unidos para pressionar autoridades brasileiras e tentar influenciar ali, de alguma forma, investigações e processos relacionados à tentativa de golpe de Estado que acontecia aqui no Brasil. Então, de acordo com a acusação, o Eduardo teria buscado apoio político dentro do governo Donald Trump para incentivar sanções contra ministros do STF, restrições de visto e até algumas medidas econômicas contra o Brasil. A primeira pergunta que me parece inevitável quando a gente vai olhar para esse cenário é como essa condenação pode resvalar na candidatura do Flávio Bolsonaro. Cromar, ela tem potencial de produzir algum desgaste eleitoral ou pode acabar reforçando a narrativa de perseguição política que o bolsonarismo vem usando há alguns anos? Nossa, Marina, só pergunta boa, viu? Aqui não é O que confortável, aqui é para a gente o que é discutir. costumeiro, o que é costumeiro, só pergunta boa, não, e é assim que a gente gosta, né? Eh, eu creio que tem duas coisas aí. Eu posso usar uma reflexão que você usou antes da pergunta, que eu acho que vai me permitir chegar no ponto, né? Te peço permissão para isso, que é basicamente o seguinte: se a gente não tem clareza se o Donald Trump é um fã ou um hater do Flávio Bolsonaro, a gente não tem clareza também se o ex-deputado Eduardo Bolsonaro é um apoiador ou alguém que gera desgaste para a campanha do Flávio. E aqui eu vou explicar o meu ponto. Efetivamente, até a explosão da crise do Banco Master, o Flávio tinha uma estratégia muito clara. A estratégia era se colocar diante do eleitor como um membro da família Bolsonaro que trazia as convicções do pai ao jogo político, mas que efetivamente tinha um comportamento menos histriônico que do pai, em uma série de questões. Inclusive, o próprio senador, em algum momento, defende esse argumento dizendo que, olha, meu pai não se vacinou, eu tomei 2 doses da vacina da Covid, eu sou diferente, né? Eu sou um cara diferente. E aí vem a questão do Banco Master, isso chacoalha uma pré-campanha que até aquele momento vinha muito, muito bem, um crescimento muito, muito robusto. A onda era favorável ao senador Flávio Bolsonaro, e aí ele tem que fazer ajustes. Esse ajuste é, primeiro momento, recolher os flaps, fazer silêncio, evitar falas que gerem mais complicação, e depois ir devagarinho tentando reencontrar esse espaço de diálogo. Um, com esse eleitor mais leal ao bolsonarismo, que é um eleitor, em algum sentido, com visões muito robustas, antissistêmicas, e, de outro lado, buscar um avanço ou uma retomada daquele eleitor indeciso que, no fim, aqui vai decidir a eleição. Ninguém vai ganhar essa eleição só com a sua preferência. Você vai precisar de gente que não tem você como preferência, mas sazonalmente vai olhar e fazer esses votos. E aí é onde eu chego no ponto, para não parecer que eu estou fugindo da pergunta, tá, Marina? Efetivamente, aí o papel do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tem, desde algum tempo, se posicionado manifestamente no sentido de se posicionar como um substituto da figura de Olavo de Carvalho. Acho que esse é um bom marcador. Significa dizer o quê? Uma referência ideológica dessa reflexão mais à direita, que é antissistêmica, que surge a partir de 2013 com muita força. Se radica nos Estados Unidos, desiste do mandato de deputado federal, e agora, como consequência desses atos e de outros atos, tem uma condenação no STF. Este movimento por si e as falas de Eduardo Bolsonaro criam para Flávio duas questões. Uma positiva, que é manter a coesão da militância bolsonarista, porque Eduardo fala diretamente para um grupo de eleitores que quer ouvir exatamente o que ele tem a dizer, mas gera um problema quando você pega aquele perfil de eleitores, sobretudo de centro-direita, que
estão cansados da figura do Lula, mesmo não estando cansados de políticas implementadas pelo lulismo, mas que olham para o lado e não acham viável votar em Flávio pelo medo de que os elementos mais radicais do que é o bolsonarismo como grupo político aflorem em uma eventual presidência. Então, esse me parece que vai ser um enorme desafio para o time de marketing do Flávio, e não por acaso, após a crise do Master, eles mudaram todo o time de marketing, né, da campanha, de construir uma mensagem que seja inteligível, sem perder o que já se tem, mas tendo espaço para construir algo novo, mas tendo que lidar com o fato de que, efetivamente, um dos membros mais importantes da família, que é o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, literalmente assumiu uma posição em que ele fala absolutamente o que ele quiser falar, sem o estabelecimento de compromisso, na tentativa de se posicionar como um verdadeiro ator e uma liderança antissistêmica dentro do jogo político nacional. Perfeito, vou criar um quadro aqui, fã ou hater, e a gente analisa todas essas situações. Mas, Paulo, para te trazer para a conversa, eu acho que essa condenação também pode acender um outro alerta na campanha do Flávio, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que sempre esteve por ali, né? Porque enquanto ele lia o seu voto, ele apontou que o Eduardo seguia cometendo os mesmos crimes de forma reiterada lá nos Estados Unidos, digo aqui, coação no curso do processo. Então, aliado a isso, existe um questionamento no Supremo Tribunal Federal se alguma das atitudes do Flávio nessa viagem aos Estados Unidos, principalmente ali quando a gente está falando das tarifas, se isso pode se enquadrar no mesmo crime. Algumas pessoas passaram a questionar se determinadas agendas internacionais realizadas ali poderiam, de algum caso, se assemelhar com o que o Eduardo fez. Existe preocupação real dentro do campo bolsonarista de que o Eduardo possa criar ali um precedente jurídico que eventualmente alcance outros integrantes da família, principalmente o senador Flávio Bolsonaro? É uma boa questão, Marina, e você falando disso me lembrou também da decisão do ministro Alexandre, quando ele determina a prisão do ex-presidente Bolsonaro ainda antes, né, da conclusão dos autos ali, antes do trânsito em julgado, aquela prisão prévia que ele determina, em que ele menciona a ação do próprio Flávio como sendo um facilitador, de alguma maneira, do objetivo do Jair, que ele descreve como objetivo de fugir antes da decretação da prisão formalmente lá à frente. Então, Isso porque o Flávio convocou uma manifestação, uma em vigília, frente à isso. casa em que o Jair estava, aguardando ali a conclusão do julgamento. Você Já em prisão preventiva, né? Em já prisão cautelar. ele tá, mas ele tem a determinação naquele dia da tornozeleira. É o dia da tornozeleira em que o Flávio convoca uma vigília à frente e o Alexandre, nos autos, descreve aquilo como um fator que poderia ter possibilitado a tentativa de fuga lá à frente. Digo isso porque essa expectativa ali, ela ronda a campanha bolsonarista não de agora, essa expectativa de que haja um caldo ali de discussão jurídica sobre outras implicações a partir tanto dessa decisão em relação do Supremo, agora colegiado, em relação ao Eduardo, como essa passada especificamente do ministro Alexandre em relação ali à discussão sobre o dia em si da prisão do ex-presidente Bolsonaro. Acho que é algo com que a campanha vai conviver nesse período, o grupo do pré-candidato vai conviver, mas partilho ali dessa tese também que o Creomar trouxe, é um momento em que a campanha do Flávio está precisando se aproximar desse eleitor de centro, né? O eleitor bolsonarista mais raiz, que seria o eleitor que não se importaria de alguma maneira com esse embate com o ministro Alexandre, que até estimula esse embate, né? Um grupo que está ali e tem nesse embate uma das principais bandeiras ali para a campanha. Esse parece não se importar muito com esse episódio, né? Parece que se enquadra ali dentro dessa discussão de fato de um embate do grupo com o Supremo, com o ministro Alexandre especificamente. O Flávio está preocupado com esse outro grupo, né? Ele está preocupado com esse voto para além do grupo mais firme, que outro dia um integrante da própria campanha do Flávio mencionou como os tarcisistas, o grupo que queria originalmente o governador Tarcísio como candidato, se decepciona com a não escolha dele, mas pouco a pouco vai convergindo para a candidatura do Flávio quando fica evidente que não vai sair dali mesmo e que vai ser ela a representante da oposição ao presidente Lula. Esse é o primeiro eleitor que talvez se desprenda do Flávio quando vem o episódio dos áudios ali do início do mês passado. Esse é o eleitor que o Flávio buscava reconquistar com esses acenos que ele vem dando desde então.
virada de página para tratar um pouco mais de segurança, inserir o tema da economia a partir dos sinais que ele deu a Daniela Marques como possibilidade ali de interlocutora desse setor. É um pouco dos passos que ele vinha dando para virar a página do noticiário e trazer esse eleitor de volta. Acho que ele se machuca muito menos com esse caso do que ele se machucou com outro caso que envolveu a família, que é o caso justamente dos áudios. Aí sim, algo que dói um pouco mais nesse eleitor. Mas, de toda forma, o ambiente ruidoso, o ambiente de confronto, não é o ambiente que esse eleitor especificamente está buscando. E nisso sim é um ponto que me parece requerer atenção da campanha dali para frente, justamente porque ele está num momento em que não basta reter os engajados, que ele precisa voltar a conquistar aquele eleitor um pouco mais ao centro, que ele tinha conquistado no momento em que ele se anuncia como um candidato mais moderado. O Criomar retomou bem a imagem do Bolsonaro vacinado, que ele próprio faz ali a sequência do lançamento da pré-candidatura. É esse eleitor que ele está precisando reconquistar e que a sucessão de episódios um pouco ruidosos pode acabar atrapalhando um pouquinho. Bom, sem querer ter bola de cristal, mas a gente tem uma Datafolha saindo nesse sábado, né, dia 20, a gente grava esse programa na quinta-feira, então até você pode estar ouvindo depois do Datafolha, e possivelmente você já vai ter entendido se isso afetou ou não a campanha, mas na semana que vem a gente discute se teve de fato um impacto importante ou não,